vamos lá, em Londrina, foram 273 chamados feitos à Guarda Municipal durante este período de pandemia. 273 chamados. O Pedro Marconi está comigo aqui. Pedro, eu sei que a Guarda se mobilizou nesse período, a gente falava na última semana, quando do decreto do prefeito, que instituiu inclusive a lei seca, bares, restaurantes fechados, não podiam vender bebida alcoólica nesse período. O comando da Guarda falou que ia se preparar para o volume de chamados que deveria chegar. Mas acredito que até o superintendente, o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, até ele tenha se assustado com esses números, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Juliano, e a todos que nos assistem. Em 5 dias aí, um número grande de denúncias em relação a descumprimento das medidas impostas por conta da pandemia nesse feriado de carnaval. Lembrando que o decreto assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati, ele vale até a meia-noite de hoje, quarta-feira, e depois perde a validade e, a princípio, a prefeitura não se manifestou que vai renová-lo. Então, nesses 5 dias de operação carnaval, praticamente, foram 273 denúncias por descumprimento, 95 delas resultaram em termos de constatação por parte da Guarda, 11 estabelecimentos foram fechados. Teve até igreja com a capacidade bem acima do permitido, fazendo evento, e também teve problemas. 28 pessoas autuadas pela lei seca, ou seja, consumindo bebidas alcoólicas em áreas que não poderiam, e 26 pessoas também foram autuadas pela falta do uso da máscara. Uma delas, inclusive, recebeu multa, Juliano, porque mesmo com a Guarda chamando a atenção, ela se negou a colocar a máscara, esse item que se tornou básico hoje, quando a gente fala de prevenção ao coronavírus. Pedro Marconi, a gente desanima, né, ao ver que infelizmente as pessoas não se atentam a esse risco todo. O secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, conversou com você, fez esse balanço destes dias de folia, né? Infelizmente, gente, ó, e eu posso dizer de verdade, sei que muita gente que está me vendo aqui pode até não concordar comigo, mas para mim, quem faz festa, quem promove aglomeração, quem desrespeita as regras básicas nesse período de pandemia, não tem consciência do que a gente está vivendo e do risco para todos nós. Não sei se essa é a sua opinião, Pedro, de verdade. Acredito que seja, porque te conheço, sei que você é uma pessoa consciente, preocupada com a sua saúde, com a saúde da sua família, das pessoas que você ama, mas é só isso que eu consigo pensar de quem faz esse tipo de coisa. Fique à vontade para chamar a entrevista com o comando da Guarda. A palavra da vez, eu penso que é responsabilidade, muitas vezes é essa palavra que acaba faltando. Então, nós falamos com o secretário de Defesa Social, o coronel Pedro Ramos, em que ele destaca. Eu acho que eu perdi agora o contato com o Pedro, mas ele ia falar que o secretário Pedro Ramos destaca um pouco do trabalho ao longo desses dias, né? E esse volume é assustador, mais de 50 denúncias por dia. Enche a tela. Quando a gente anunciou essas regras mais rígidas para o carnaval, a gente esperava, de fato, que nós não encontrássemos bares abertos, e nós tivemos que interditar 11 bares, festas em residência, 18 registros de festas com um número maior de pessoas, 24 eventos envolvendo festa, futebol, até evento religioso. Esses números é que nos surpreendem pelo feriado, né? E pelo momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. A gente havia reforçado o nosso efetivo para o carnaval exatamente para fazer a parte que era mais importante, que era a prevenção. Tanto que mais de 30 ocorrências dessas não chegaram a acontecer porque no início dos eventos a gente já estava presente, a viatura estava próximo de locais que havia anunciado que teria festa, que teria eventos, e com a presença da Guarda a gente conseguiu inibir. A notícia que circula, né, em âmbito nacional é o aumento dos casos, nova variante do vírus. Tudo isso acaba mexendo de alguma forma com a população, e a gente que tem o trabalho de fiscalizar, as regras do carnaval deixam de existir hoje à noite.
mas a gente não pode esquecer que o distanciamento, que o uso de EPIs, de álcool gel, né, aglomeração de pessoas, principalmente o uso de máscara, continua vigente e a gente continua fiscalizando mesmo depois do período de carnaval. Exatamente. Houve esse cuidado redobrado no período de carnaval, porque a tendência era que essas festas acontecessem, assim como no Natal, no Ano Novo. Mas a vigilância segue sendo feita.